Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Revoltante, a nação discordou. Decisão sobre Felipe Luiz, Bruno Henrique e Everton Ribeiro gera polêmica. Staff de Wendel entrega brecha e Flamengo já sabe trunfo para fechar a contratação. Flamengo recebe a aprovação do governo do Rio de Janeiro para investimento milionário no Ninho do Urubu. Saiu agora, Newcastle da Inglaterra paga 124 milhões de reais para anunciar queridinho de Sampaoli. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo obteve a aprovação do governo do estado do Rio de Janeiro para investir 2 milhões de reais no centro de treinamento do Ninho do Urubu pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O aporte será feito por uma parceria do clube e foi publicado no Diário Oficial na última segunda-feira. A obra para duplicar um dos campos começou nos últimos dias com drenagem do campo para depois o processo de replantio da grama. O campo 4, o último no canto esquerdo do terreno do Ninho do Urubu, vai ser adaptado para se transformar em 2 campos para uso das categorias de base. O valor de 2 milhões de reais investido pela operadora de celular TIM vai servir para outras melhorias, como a nova academia para as categorias de base e outros equipamentos de avaliação técnica e fisiológica do CT. Hoje o Ninho do Urubu conta com 5 campos de treinamento e com o número 4 vai passar a ter 6. Mas o projeto da atual administração do Flamengo era entregar 10 campos até o final de 2023. Em reportagem do GE.com, no final do ano passado, o clube fazia a previsão de inaugurar o campo 6 e o 8 até o final de 2022, mas houve atraso no cronograma. Além de importante vitória contra o Grêmio, a equipe segue mostrando evolução e fez a melhor atuação sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, atingindo uma importante marca defensiva. Ao chegar no Flamengo, o argentino encontrou um time totalmente desorganizado em todas as fases do jogo e muito frágil, principalmente defensivamente. Com pouco mais de 3 meses de trabalho, ele reduziu a média de gols sofridos por jogos para menos de 1. Até o momento são 26 jogos com ele no comando. Foram 15 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. E nesses jogos o Mengão sofreu 25 gols e atingiu a média de 0,96 gols sofridos por jogo. O sucesso ofensivo da equipe chama atenção também. São 51 gols nesses 26 jogos, média de 1,96 por jogo. Com o Vitor Pereira, o time sofreu 24 gols em 18 jogos e teve uma média de 1,33 de gols sofridos. O prazo para as inscrições de jogadores, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, está acabando, porque o Flamengo, se ele quiser contar com novos atletas nas oitavas de final da competição, ele vai ter que enviar a lista completa até a próxima segunda-feira, já com os nomes dos jogadores, mas no Brasileirão tem até o dia 25 de agosto para inscrever novos jogadores. Com a camisa do Flamengo, o Gabigol, que perdeu um pênalti no último jogo contra o Grêmio nessa quarta-feira, já bateu 49 penalidades, fez 42 gols e perdeu apenas 7. Com isso, ele perdeu o 5º pênalti dos últimos 15 que cobrou. Também foi a primeira vez que o atacante perdeu 2 cobranças consecutivas desde que foi contratado pelo Flamengo em 2019. A delegação do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro na madrugada dessa quinta-feira e às 16 horas os jogadores se reapresentaram para o treino no Ninho do Urubu. Enquanto os titulares ficaram em trabalhos regenerativos, os reservas foram a campo e agora Sampaoli tem apenas mais um dia de treino antes da partida contra o Galo nesse sábado. O próximo treinamento do Flamengo está marcado para hoje, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, no Ninho do Urubu. A atividade vai ser a segunda e última depois da vitória sobre o Grêmio. À tarde, a delegação embarca para Minas Gerais, onde o Flamengo e o Atlético jogam na Arena Independência a partir das 21 horas, horário de Brasília, neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. Esse jogo aí vai pegar fogo, né? Porque essa rivalidade aí, principalmente com a compra do Alan, vai bombar.
Maravilha! Se você está curtindo esse programa, se você acha que eu mereço o seu reconhecimento, me ajuda então, me ajuda aí! Porque aqui eu não cobro nada de ninguém, nem tampouco eu faço propagandas. Eu já tive vários convites para isso, mas eu recusei todos eles, porque aqui é Flamengo na veia o tempo todo. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu só tenho você para me ajudar a não cair aqui de produção. Não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. Nessa quinta-feira, justamente uma notícia de bastidores referente à jornada rubro-negra no Brasileirão chamou atenção e tem potencial para turbinar a caminhada do Mengão na competição. O mais querido está na terceira posição com 28 pontos, a 1 ponto atrás do Grêmio, que está na vice-liderança. O desafio para alcançar o topo é um tanto mais complexo, já que o líder Botafogo está com 40 pontos. Mas se depender do estímulo declarado pelo presidente Rodolfo Landim, o elenco do Flamengo tem mais uma meta para aguçar a temporada. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou que caso o clube seja campeão brasileiro, a premiação dada aos jogadores e à comissão técnica será tão boa quanto a da Libertadores e da Copa do Brasil. E foi além. Cravou que o bicho será maior que a CBF destina ao primeiro colocado da competição. Olha aí. Meus amigos e minhas amigas, eu trabalhei por muito tempo em banco e tinha o meu salário normal, mais bonificações por metas atingidas. E eu não vejo diferença nenhuma no famoso doping financeiro no futebol, apesar dos jogadores do Flamengo terem salários altos. Metas a serem atingidas serão sempre bem-vindas. É um estímulo na carreira do jogador e qualquer um quer correr atrás para ganhar mais dinheiro. Premiações previamente estipuladas têm que ser pagas, sim, na minha opinião. Aí eu te pergunto, você acha que o presidente Landim está certo em dar esse incentivo financeiro para que o grupo seja campeão brasileiro também? Coloca aí. O Arrascaeta demonstrou um novo papel no Flamengo do Sampaoli nessa última quarta-feira. Além de dar o passe aí para o Thiago Maia fazer o segundo gol da vitória de 2-0 sobre o Grêmio, o uruguaio roubou a cena por ser o jogador que mais desarmes fez na partida. Responsável pela armação no setor ofensivo, o Arrascaeta também se tornou uma peça fundamental na marcação alta do time. Ele roubou 4 bolas do Grêmio nesse jogo. Ninguém do Flamengo foi superior a ele nesse quesito. Meus amigos e minhas amigas, quem diria, hein? Os tempos mudaram mesmo no ninho do urubu. O nosso debochado agora também é uma peça importante defensivamente. Maravilha, Arrascaeta, você é o cara, meu filho, você é nota 10. Revoltante, a nação discordou. Decisão sobre Felipe Luiz, Bruno Henrique e Everton Ribeiro gera polêmica. Não foi só o placar favorável contra o Grêmio que foi comemorado. A excelente atuação do Felipe Luiz também foi. Horas depois de uma apresentação de gala, o Flamengo voltou a decepcionar sobre futuro de jogadores. Nos momentos de maior pressão na saída de bola do Flamengo, foi o Felipe Luiz, de 37 anos, que organizou a defesa e foi considerado o grande nome do jogo. Mas o que ninguém esperava era que a diretoria seguisse num caminho que a torcida discorda plenamente. Um dos assuntos mais comentados na web, depois da vitória contra o Grêmio, foi sobre a renovação do contrato do Felipe, que se encerra no final de dezembro desse ano. Segundo o jornalista Pablo Rafael, um dirigente do Flamengo disse que o clube segue aguardando o tempo certo para decidir sobre a extensão do seu vínculo, e o mesmo discurso se aplica para a outra dupla famosa. A situação do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique deve seguir na mesma linha, ressaltando que os três já podem assinar um pré-contrato com outra equipe desde o começo desse mês. A renovação dos contratos deles é tratada como certa por parte da diretoria, que ouve a vontade justamente dos jogadores. Ainda segundo o jornalista, o Felipe Luiz já demonstrou interesse em seguir por mais uma temporada no Flamengo. A decisão final será da diretoria, que aos poucos descobre o interesse de rivais por alguns desses jogadores.
Aí eu te pergunto, você renovaria com eles por mais uma temporada ou duas? Coloca aí. O Newcastle da Inglaterra paga caminhão de dinheiro para anunciar queridinho de Sampaoli. Essa é a manchete. Sobre o mercado da bola, o Flamengo vai ter que ficar preparado para uma proposta astronômica que está chegando porque o Newcastle da Inglaterra estava monitorando todos os passos do jovem Vitor Hugo e agora decidiu investir pesado na sua contratação. O meio-campista tem apenas 19 anos, mas encantou o Jorge Sampaoli de uma forma que vem jogando de titular muitas vezes. Contra o Grêmio, por exemplo, ele foi um dos pilares da equipe e tomou conta do meio de campo do Flamengo. A oferta dos ingleses deve girar em torno de 24 milhões de euros, 124 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo é quem vai decidir se aceita ou não liberar o futuro craque para o Newcastle, onde brilha outro brasileiro, o Bruno Guimarães, que de certa forma gerou a influência para que os ingleses invistam em mais um brasileiro. Aí eu pergunto, você venderia o Vitor Hugo por 124 milhões de reais agora? Coloca aí. Manchete, 120 milhões de reais, mas tem um porém animador. Staff de Wendel entrega a brecha e Flamengo já sabe trunfo para fechar contratação. A janela de transferências do futebol brasileiro entra na sua reta final. Até a próxima quarta-feira, no dia 2. Os clubes precisam registrar seus reforços e, nesse contexto, o Flamengo corre contra o tempo para fechar com a sua prioridade agora. No topo da lista está o Wendel, meio-campista do Zenit da Rússia. Segundo o portal Gol, as conversas entraram em uma etapa decisiva, com ajustes importantes balizando essas tratativas. Isso porque o Flamengo ofereceu entre 13 e 15 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do volante. Mas na reunião realizada nessa quinta-feira, com a participação inclusive do Wendel, seu empresário, e do Zenit, o clube russo se posicionou e apresentou o quanto quer receber. Para que o volante desembarque na Gávea, o Zenit libera se o Flamengo pagar 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na cotação atual. Mas a diretoria do Flamengo está otimista, pois, de acordo com o staff do jogador, existe a possibilidade de que o negócio seja fechado por 18 milhões de euros, cerca de 93,7 milhões de reais, porém com um percentual dos direitos econômicos do jogador ficando com o clube russo. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo vai conseguir contratar o Wendel até 2 de agosto? Será que vai dar tempo? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abrações aí pra galera que me acompanha aqui sempre. Alô, José de Souza, alô, flamenguistas de Sarzedo, em Minas Gerais, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Neri Ferreira, alô, flamenguistas de Acrilândia, no Acre, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Djalma Gonçalves, alô, torcida do Flamengo aí de Birataia, na Bahia, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Carlos Pitanga, alô, Lívia, alô, Laurinha, netas do Carlos, diretamente de Fujimori, no Japão, aquele abração pra vocês, meus queridos e queridas. Alô, Clóvis Lessa, alô, moçada flamenguista aí de Ilhéus, na Bahia, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Jonatas Nunes, alô, grupo acima de tudo rubro-negro, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Adriele de Jesus, alô, galera do Flamengo aí de Feira de Santana, na Bahia, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Miguel Leão, alô, torcida do Flamengo de Uberaba, Minas Gerais, aquele abração pra vocês. Alô, Levi Paulino, alô, Edmilson, alô, Rossini, alô, Natan, alô, Marcos, alô, Aciraldo, alô, Jarbas, alô, Hernandes, alô, torcida do Flamengo de Açailândia, no Maranhão, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, José Carlos Lourenço, alô, moçada flamenguistas lá de Marília, São Paulo, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Francisco Maranhão, alô, flamenguistas de Campina Grande, na Paraíba, aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Antônio José, alô, flamenguistas aí de Carmópolis, em Sergipe, aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo juntos, muito obrigado pela presença de vocês aqui comigo.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!